Sejam bem-vindos. Vila Nova da Barquinha está a celebrar 183 anos de existência desde a elevação ao Conselho, um percurso já com muita história e que tem conhecido ao longo dos últimos anos um tremendo desenvolvimento na capacidade atrativa, em especial pela forte aposta na área cultural e educacional, sendo que o turismo, em especial a ligação aos templários, também merece destaque. Basta, aliás, olhar para o programa definido para comemorar esta data histórica e ficamos com a certeza de que Vila Nova da Barquinha já deixou há muito as suas fronteiras e é uma mais-valia não só da região, mas também de Portugal. A ERTE aproveitou estes 183 anos enquanto Conselho para visitar Vila Nova da Barquinha e, nesse sentido, falar com Fernando Freire, o Presidente da Câmara Municipal, a quem desde já agradecemos a disponibilidade para receber esta especial informação. Quando se olha para este percurso de 183 anos de existência, Sr. Presidente, de que é que os barquinhenses podem, de facto, orgulhar quando se fala, então, do Conselho? Eu acho que para desenvolvermos o passado, ou seja, para desenvolvermos o presente, temos que conhecer o passado. E para conhecer o passado importa repristinar, ou seja, voltar atrás até ao século XVIII, mais precisamente em 1836, quando foi formado este Conselho, que, na sequência da reforma de Passos Manuel, agrupou os distintos concelhos de Pai de Pel, Tancos e da Atalaia, dando origem a Vila Nova Barquinha, uma vila que, na altura, face ao desenvolvimento económico, nomeadamente marítimo, que na altura se fazia, e estamos a falar do ano de 1986, de facto conseguiu desenvolver toda esta região à beira-rio, aqui junto do Tejo que o abraça. E toda esta centralidade, na altura criada em 1836, que o rio e o negócio e os atos de comércio aproximaram as populações do próprio rio, vindo a gerar um novo aglomerado urbano, que é a Vila Nova Barquinha, que se sobrepõe aos três concelhos distintos, como disse. Feita este elemento histórico, no fundo a junção de três ex-concelhos num único concelho, importa a partir daí também historiar, inventariar aquilo que foi possível construir em Vila Nova Barquinha. Devido à sua capacidade económica e também à sua centralidade, começaram a surgir, nomeadamente em 1863, a chamada Polígono Militar de Tancos, onde foram instalados os pontoneiros, nomeadamente a engenharia, depois, já no século XX, com a criação da Bateria número 3 e também do regimento de paraquedistas. Ou seja, toda uma panóplia de área militar que se começou a definir, por um lado, e também, por outro lado, a questão de, em 1860 também, a chegada da ferrovia a Vila Nova Barquinha, nomeadamente com a linha do leste. E uma aproximação que, de facto, tem sido feita à cidade do entroncamento, onde muitos dos nossos munícipes desenvolvem a sua atividade, elaboram na área da ferrovia e também nas indústrias adjacentes a essa própria ferrovia, como seja a EMF e outras companhias que funcionam no cumprimento do seu desidrato. Permitiu que Vila Nova Barquinha crescesse com sustentabilidade, desenvolvesse núcleos urbanos quase contínuos, como é a população da Atalaia, Moita do Norte, Cardal e Vila Nova Barquinha, e dois espaços depois, um bocadinho mais afastados do centro da vila, como seja Tancos e Praia do Ribatejo, uma zona, diga-se assim, mais rural. Mas esta identidade permitiu, de facto, criar um concelho que hoje é um concelho referenciado, quer, como disse há bocadinho, pela questão da arte, com o projeto que fizemos de centralização cultural, também em termos das freguesias, quer também da cultura, quer da educação, quer na última aposta que estamos a tentar fazer, nomeadamente no âmbito do empreendedorismo e também com a criação do ninho de empresas e também com contratos que estamos a celebrar, nomeadamente da zona industrial, que acabei de celebrar agora pelo menos já há 10 minutos, no sentido de atrair também para o território, não só esta valia cultural, como disse, e também de educação, de bem-estar, que se nota nomeadamente com a criação do parque, uma grande alavanca do meu antecessor Miguel Pombeiro, que de facto permitiu
criar regeneração urbana à volta da própria vila e torná-la e alindá-la, que é isso que está a acontecer neste momento, nomeadamente com a recuperação de 37 edifícios neste momento que estão a ser recuperados no centro da vila, e que permitiu o Vila Nova de Braquinha ter visibilidade. É evidente que com o parque houve também uma preocupação, e também, como disse, de desenvolvermos o turismo. E esta aposta no turismo tem sido focada essencialmente num tema muito importante para nós, que é a questão dos templários, e também muito importante para nós, que vai também surgir, que é a questão do turismo religioso. Ou seja, neste momento também estamos a pensar, aliás, estamos só a aguardar os respectivos parceiros por parte da Direção-Geral do Património Cultural para desenvolvermos a questão da Igreja da Atalaia, como também uma outra oferta turística. De facto, uma grande aposta nos templários, com a requalificação que fizemos em 2014 do próprio castelo, onde foi desventrado, foi feita a conservação das muralhas, foi arranjada a ilha. Por outro lado, com a colocação também no Rio de alguns equipamentos náuticos para a cultura e o lazer e o bem-estar das pessoas que podem passear pelo território, e por outro lado também, como disse muito bem, a questão da aposta na parceria com a Fundação EDP, com a criação das culturas do parque e depois com toda a temática envolvente, quer das residências artísticas, quer do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, quer das galerias dos artistas, que funcionam e muito bem neste momento a fazer trabalhos internacionais, e as pessoas não notam isso. E são estes atos que, no fundo, geram riqueza para o nosso território. Já centramos aqui as grandes questões, digamos assim, que hoje definem aquilo que é o Concelho de Vila Nova da Barquinha. Vamos particularizar um pouco, e de facto esta questão cultural é marcante para o futuro da Barquinha. É uma questão que inclusive leva a Barquinha para além das suas fronteiras. As residências artísticas são um aspecto fundamental, o Parque de Escultura Contemporânea também. A estes dois níveis, o que é que ainda há por fazer, digamos assim? É difícil fazer mais. Repare, nomeadamente, quer da Parque de Esculturas, que falou muito bem, em que há sempre a possibilidade de expandir o parque de esculturas, criando esculturas, mas também há uma altura em que a gente temos que controlar as coisas. A nossa grande ambição era de trazer o Parque de Esculturas do parque para dentro da vila. É uma ideia que estamos a pensá-la, nomeadamente aproximar o parque da parte urbana. É uma ideia que estamos a pensar e que podemos, se calhar, dentro em breve, termos algumas novidades sobre esta temática. Mas é importante que mantenhamos uma sustentabilidade e uma parceria excelente, como temos com a Fundação EDP. É importante que tenhamos, olhar para o nosso território e olhar para o IPT. De facto, a Academia, na região do Médio Tejo, importa valorizar muito o trabalho do Instituto Politécnico de Mar. E temos aqui umas excelentes parcerias, nomeadamente com as nossas aulas de desenho, fotografia, vídeo, teatro, marionetes, e as variáveis todas em termos culturais que o próprio Politécnico oferece, e que esta parceria já se mantém desde 2012 e é para continuar. E importa, de facto, fazer exposições temporárias, como temos agora do Paulo Catrica, nomeadamente sobre fotografia de Vila Nova da Braquinha e sobre o fenómeno histórico do desvio do Rio Tejo, que aconteceu no século XVI aqui no nosso território, que tragam identidade ao nosso território. Há uma grande preocupação de mostrarmos culturalmente aquilo que existe. E isso existe, nomeadamente, na questão da fotografia, como é a exposição que tem a ver com a nossa história, com a mudança do Rio. Isso acontece com o Centro Integrado de Educação em Ciências, onde os meninos começam a aprender ciência com os elementos autóctones, nomeadamente com a questão do voo, da base aérea, a questão do paraquedista, com a questão das rochas, o que é que existe, com a questão da barca, a questão das forças, ou seja, tudo imbuído num espírito que tenha a ver com o nosso território e com a nossa região. Eu acho que é importante a gente trazer algumas coisas internacionais, como é o caso dos templários, não é? Uma vez que a visão é templária, mas eu acho que é muito importante a gente valorizar aquilo que é a nossa região e aquilo que é nosso, e através de aquilo
que mexemos no dia-a-dia, que os alunos conhecem no dia-a-dia, que as pessoas conhecem no dia-a-dia e elevarmos a nossa qualidade em termos culturais. Isto é que é importante para quem é autarca, para quem está no território, valorizar aquilo que é nosso e aquilo que é bom. Não está, obviamente, concluído este processo nas suas mais diversas vertentes, ao nível da cultura, das estruturas para a cultura, espaços, o que é que está, digamos, em gênese na Barquinha? Neste momento temos várias ofertas culturais, como é pública, como é notório. Temos alguma preocupação, de facto, de descentralizarmos. Há muita cultura em Vila Nova de Barquinha, ou seja, na sede do Conselho há uma preocupação de centralização, nomeadamente para a periferia, nomeadamente para as freguesias. Isso tem sido feito, nomeadamente com a abertura de espaços históricos e também com a antiga escola da Praia do Ribatejo. Vai ser feito com a questão da requalificação da Igreja da Atalaia, aliás, como disse há bocadinho, com a introdução de videomapping na própria igreja da Atalaia, no sentido de atrair turismo, também da requalificação que a Junta de Freguesia da Atalaia está a fazer junto dos antigos lavadores, no sentido de oferecer ofertas culturais, ou a antiga estrada romana que ligava Sermos a Scalabis, Tomar a Santarém, de requalificação desse edificado com espetáculos públicos. Há toda uma preocupação que é uma preocupação territorial de expansão cultural e não concentrada num único território, leia-se Centro Cultural Vila Nova de Barquinha e espaços adjacentes. Essa é uma preocupação que de facto estamos a ter e que é importante que tenhamos. Concebido também tem que se dizer que Vila Nova de Barquinha, em termos de recursos do Orçamento Geral do Estado, é o município que recebe menos recursos no Médio Tejo. Mas pronto, isso não nos tem inibido de praticarmos atos culturais, até porque o nosso território é sugênero. Já agora que estamos a falar na história dos 183 anos, é importante percebermos que temos 49 km², ou seja, é muito mais fácil gerir um território que, se no fundo é mais diminuto, está mais concentrado e temos uma noção que 1/3 do nosso território é ocupado por área de servidões militares, ou seja, se tirarmos isso, ficamos quase com um território de muito perto de 30 km² para gerir, e num espaço confinante, que é um espaço de edificação, construção muito urbano, que é Atalaia e Vila Nova de Barquinha, muito confinante, ou seja, torna-se mais fácil gerir do que em territórios de grande densidade, nomeadamente populacional, e também às vezes de quilómetros afastados da região, para a região periférica da região central. Mas, como vos disse, em termos culturais continuamos a apostar na centralidade, ou seja, em Vila Nova de Barquinha, mas não descurando sempre a questão dos sistemas periféricos, e diga-se, nomeadamente das juntas de freguesia, que têm feito um trabalho, nomeadamente dos presidentes de junta, excepcional. Voltamos ao projeto, aliás estamos aqui na biblioteca que ao fim e ao cabo encerra toda essa informação sobre a história templária na região e não só, mas este é de facto o grande projeto neste momento em desenvolvimento na Barquinha. Sim, sem dúvida. Projeto ligado aos templários. Sem dúvida, aliás fizemos um congresso internacional agora em outubro, já temos o próximo também para o próximo ano em termos internacionais, fizemos os respectivos protocolos com as entidades internacionais das organizações templárias. Estamos determinados em requalificar tudo o edificado no primeiro andar para a questão templária, porque de facto temos essa noção. Aliás, os resultados do Centro de Educação Templária estão a ser excepcionais. A procura, a visita, a visitação, a curiosidade, a pesquisa nas bibliotecas. Temos aqui algumas pessoas, nomeadamente, que estão neste momento a consultar obras dedicadas à Ordem do Templo, e é uma aposta para continuar. Esta é uma aposta para continuar, agora também com uma nova novidade que em breve vai acontecer, que é a inauguração do Museu Hermético Português, também em Vila Nova de Barquinha, mas estarão convidados para final do próximo mês para a respectiva inauguração. É uma novidade que deixa em primeira mão, ou seja, também um museu privado que vai funcionar no nosso território, que também atrairá novos públicos e novas vertentes culturais no âmbito essencialmente da portuguesia, e que farão de Vila Nova de Barquinha uma terra mais rica em termos culturais. Este processo é inclusive, digamos, ou tem como grande objetivo também a internacionalização da Barquinha nesta temática que é os templários, não é? Sim, sem dúvida, mas eu não gosto muito de falar da Barquinha. Eu acho que gosto de falar no território, gosto de falar esta questão dos templários. Não se pode olvidar aquilo que é o ex libris da Ordem do Templo em Portugal, que é nomeadamente o Governo de Cristo.
Eu acho que a gente temos que olhar para os territórios com uma visão geral. Eu costumo dizer, o meu filho trabalha em Torres Novas, a minha esposa trabalha em Tomar e eu trabalho em Vila Nova de Braquinha. Tudo é perto. As questões dos tempos, quando falámos já há bocadinho que fiz um enquadramento histórico do século XIX, temos de ter a noção que os tempos são outros. Ou seja, as pessoas que trabalham em determinado lugar, a mobilidade, a distância relativa é a mesma distância relativa. Ela é a distância de 3 a 4 minutos e 5 minutos. As pessoas não se percebem disso. A divisão administrativa não se compadece com a distância relativa. Significa que o que é bom do território é bom para a Braquinha, é bom para Tomar, é bom para o entroncamento. Temos que valorizar aquilo que é nosso. Aliás, no outro dia, falando com o Dr. Maltês, falava precisamente nisso, que é a questão do museu, Casa Relvas, a questão do museu do entroncamento, do museu ferroviário de entroncamento, a questão da ordem dos templários, do centro de prisão templar na Braquinha, a questão do convento Cristina Tomar. As pessoas vêm, ficam na região, almoçam, jantam, dormem, é riqueza para o território. E isso é fundamental. Esta é a visão que a gente temos que ter. Vila Nova Braquinha aposta nos templários, Tomar há de continuar a apostar nos templários, e bem, e penso que todos ficamos a ganhar com esta nova visão, com esta nova oferta, com esta... o segredo está aqui, é fazer as pessoas permanecerem no nosso território. As pessoas já não vêm a correr muito, pegam num autocarro, vão ao Almorol, vão a correr muito para Tomar, as pessoas já vêm ficar, já dormem, já praticam atos de comércio, já comem, compram prendas, recordações. É isto que é importante para gerarmos mais valias e mais competências aos territórios. Isso significa também mais respostas do ponto de vista digamos, das estruturas de apoio ao turismo, nomeadamente unidades hoteleiras, restauração, etc. Braquinha tem crescido também nesta vertente e muito nos últimos tempos. Graças a Deus, sim, muito mesmo. Aliás, com números completamente surpreendentes para quem como eu tenho esta curiosidade de os pedir em termos estatísticos. Repare, Vila Nova Braquinha tem crescido, nomeadamente em termos de oferta hoteleira, as regiões também o têm sido, ou seja, tem sido um projeto por parte da Administração Central do Governo Central excepcional, nomeadamente pelo turismo de Portugal, temos tido uma colaboração administrativa. Aliás, o projeto que temos aqui, nomeadamente esta própria Biblioteca Templária, a questão do Centro de Prisão Templária, foi sempre com o apoio do Turismo de Portugal, e têm sido iniciativas nesta temática da procura de melhores públicos, de atrair visitantes à nossa região. E isso tem que ser referido aqui, porque a gente também somos gratos. Devemos ser gratos para as pessoas que nos ajudam e que de facto têm esta visão estratégica de um território que é rico, mas não basta isso, também temos que semear. Para colher também tem que semear, e é isso que de facto, mas também temos de saber e pedir ao sítio certo, e temos de ser também às vezes incisivos e às vezes chatos e às vezes rabugentos, mas pronto, cabe esse papel, nomeadamente ao Presidente da Câmara, de ir às partes certas, tentar alocar alguns investimentos para depois multiplicar e para, no fundo, criar riqueza para os próprios territórios. Mas tem sido iniciativa, quer em termos de crescimento nas áreas de restauração, em Vila Nova Braquinha, com uma excelente restauração que temos, direi mesmo, e não arriscarei muito, dos melhores que há na região, com uma excelente oferta, nomeadamente com cerca de 150 de camas em Vila Nova Braquinha, o que em 2014 chegava às 2 dezenas e pouco, ou seja, durante 5 anos crescemos exponencialmente. E também com outras ofertas, como sejam outras variáveis, que é a questão, estamos a pensar, nomeadamente, dentro em breve, do turismo de natureza, que terá também, de facto, temos condições ideais, porque temos 3 rios, temos o Navão, o Zezer e o Tejo, e temos que os aproveitar, nomeadamente, alguns caminhos pedonais no âmbito da zona das Limeiras e zona do Cafuz, que são territórios muito belos em termos de paisagem, e que, de facto, quem os percorre, como eu, dentro em breve teremos aí também algumas novidades sobre estas temáticas. Falando das questões que se prendem, de certa forma, também com isto, que é as acessibilidades, ainda recentemente Braquinha conseguiu, de facto, depois de longo tempo e de uma longa batalha, conseguir que, de facto, as composições de caminho de ferro parassem na região, no concelho mais propriamente, mas num panorama geral, em termos de acessibilidades, como é que o concelho está? O concelho está bem, felizmente, quer em termos de ferrovia, quer em termos de rodovia.
somos banhados entre comas pelo A23 e pelo A13 e somos de facto também privilegiados porque temos várias estações de caminhos de ferro no nosso território, apostando, nomeadamente o Governo, apostando para o século XXI e também a União Europeia no âmbito da ferrovia, temos as condições de infraestruturas todas ideais. Temos um problema, que é o problema de tanques. Ontem o Sr. Ministro falou na questão da passagem ou da possibilidade em 2023 de alocação de meios aéreos para o combate florestal por parte da Força Aérea. Uma medida que vemos já defendendo essencialmente o Presidente da Câmara da Braquinha há muito tempo. Não faz sentido pagarmos milhões a entidades privadas quando temos, nomeadamente, meios altamente qualificados, como são os recursos humanos da Força Aérea, que conheço muito bem por ex-militar da Força Aérea que sou, e que temos desde mecânicos a pilotos do melhor que existe no mundo, e que podíamos aproveitar para criar então, nomeadamente, uma base aérea ou uma região que fosse dotada de equipamentos da Força Aérea para combater os fogos florestais. E isso, Tancos, posiciona-se como uma ideia excelente. Uma ideia que temos que voltar à carga, nomeadamente junto dos Ministérios, da Administração Interna e da Defesa, no sentido de abrir a base aérea de Tancos para receber as aeronaves de combate a incêndios florestais. Faria todo o sentido que assim fosse, numa visão estratégica, numa visão de futuro, devido à sua centralidade, devido à questão do espaço aéreo estar completamente livre, ou seja, não há nenhum ónus ou encargos sobre a questão de Tancos. É possível a coexistência também com os saltos dos paraquedistas, uma vez que a unidade seria militar, a Força Aérea teria as respectivas aeronaves. Os paraquedistas, como sabe, todas as semanas vêm aeronaves da base de Sintra para que possam fazer os seus saltos operacionais, porque é aqui que se preparam as forças de intervenção, nomeadamente os cumprimentos internacionais do Estado português. É em Tancos que, para a República Centro-Africana, temos feito, nomeadamente, até aqui algumas simbioses perfeitas entre a parte civil e a parte militar, e enquadramos também nos exercícios de preparação das forças para os teatros de operações no Afeganistão e na República Centro-Africana, em Vila Nova de Braquinha e neste edifício, nomeadamente com negociações que fazemos, simulações, aquelas coisas que, em termos de preparar as forças, têm que ser feitas, né? E tem que ser feito também, tem que se interagir com as populações, e cada vez mais isso vai acontecer no âmbito das missões internacionais. E é muito importante, para não esquecer a questão, nomeadamente, e estamos a falar do posicionamento de Vila Nova de Braquinha, a questão de Tancos, como não deixar perder esta oportunidade também, e invocar mais novamente este desejo, que não é do Presidente da Câmara, mas que é da própria comunidade, porque Vila Nova de Braquinha sempre recebeu muito bem a coisa militar. Aliás, a semana passada tive o antigo chefe de Estado-Maior da Força Aérea aqui comigo a almoçar, nomeadamente por causa do almoço das comemorações de Tancos, onde se juntámos cerca de 3 dezenas de militares neste convívio fraterno entre as pessoas, para também recordar memórias, e é isso que estamos hoje a fazer também, os 183 anos de Vila Nova de Braquinha. E temos, falando do futuro, temos todas as condições ideais para que, de facto, as aeronaves militares se posicionem aqui no sentido de combate, porque estamos perto da maior massa florestal da Europa, nomeadamente os concelhos de Sertã, Vila da Reia, Proença Nova, Mação e toda esta zona toda aqui, a zona centro, que de facto que seria o ideal para a alocação ou para o estacionamento destas aeronaves, sem olvidar e sem esquecer objetivamente a questão da vigilância aérea, muito importante os dias de corre. Perdeu-se uma oportunidade com a história do aeroporto civil, não é? Ao fim e ao cabo, esta era uma das grandes lutas do Presidente da Câmara da Barquinha, da região, ao fim e ao cabo, mas que acaba por não se concretizar. Sim, pronto, eu já tinha essa noção há 3 anos para trás, mas nunca podemos deixar de batalhar, não é? Aliás, quando fui à União Europeia há 3 anos, fiquei ciente de onde é que estaria o aeroporto. Estava pré-definido que o estudo de impacto ambiental, ou o estudo de impacto ambiental, estava direcionado para ali, ponto. Mas não quer dizer que a gente não continue a lutar, quer com a abertura do aeroporto em Tancos, quer também com a vinda de uma unidade aérea para Tancos. Eu acho que faz todo o sentido, acho que estão ali infraestruturas que não podemos deixar de degradar. Se temos condições excepcionais, seria um louco completamente, ou melhor, seria um autarca de menos valia se não defendesse esta minha dama, que
objetivamente sempre defenderei, porque não está em causa o interesse do A, da Braquinha, do sujeito A, B ou C. Está em causa o interesse nacional como visão estratégica para um território. Essa é que é a questão que tem que ser debatida, que tem que ser conversada e que, de facto, tem que ser colocada em cima da mesa. Ou de duas uma, querem apostar em Lisboa e no Porto, nas grandes cidades, ou uma vez por todas o Governo quer descentralizar, diz assim, sim, senhor, vamos centralizar. Então, comecem por descentralizar, nomeadamente, para as zonas periféricas, para as zonas de baixa densidade. É um bom exemplo, estamos em infraestruturas, aproveitem-nas. E acho que provavelmente não gastaríamos muito perto de 50 milhões, 70 milhões, mas teríamos de facto uma unidade aérea em condições objetivas de, como disse, no interesse das populações de Portugal, funcionar de plenitude e funcionar bem. Estamos numa altura do ano em que se elaboram, votam, discutem, etc., os orçamentos e planos para o próximo ano. Como é que vai ser este ano? Muito contido, muito contido, muitos pés assentes. Estamos a falar de Vorcera, voltamos à terra agora. muito contidos, muito rigorosos. Vivemos tempos de rigor, aliás, que vem na sequência da Troika, um orçamento de 10 milhões e 200 mil euros. Como disse, somos dos conselhos do Médio-Tejo que temos menos fundos, somos mesmo o que recebemos menos fundos por parte da Administração Central, e temos que gerir todos os fundos que temos com parcimónia e com muito rigor. É isso que vamos fazer, nomeadamente concluir aquilo que tinha prometido no meu programa eleitoral até a final do mandato, alguns projetos que estão por concluir, como seja nomeadamente a questão do Linha de Empresas, esperemos que em dezembro esteja concluído, a questão da requalificação da Praça da República, a questão do saneamento das madeiras, que também já está na fase de conclusão, e vamos avançar para o saneamento das limeiras também, e ficamos também em termos de saneamento básico, com um excelente grau de cobertura. A questão dos percursos ribeirinhos, mas estamos aqui com alguns problemas complicados no âmbito da Agência Portuguesa do Ambiente. Para a semana vou reunir com a agência, porque isto é tudo muito bom, mas depois os parceiros das entidades administrativas centrais são muito complicados e temos que dirimir estas situações. A questão da Igreja da Atalaia, a questão da ligação da ciclovia, entroncamento Vila Nova Braquinha, é uma questão que ontem também tivemos a estudar em termos de coordenação, no sentido de implementar, e pouco mais que isso. Ou seja, de facto, os investimentos que têm sido feitos, nomeadamente, têm sido significativos, nomeadamente o parque escolar, e temos que ter aqui alguma contenção nos custos. Tendo ciente, como eu disse também, quando coloquei o meu programa a sufrágio direto e universal, dizer que Vila Nova Braquinha faz desde que haja financiamento comunitário, ou seja, como a gente entendemos que as infraestruturas estão, no fundo, já consolidadas, podemos valorizar e podemos, de facto, embelezar, que é este mesmo o termo, mas dentro do espírito, dentro de uma economia e sem pôr em causa a sustentabilidade financeira do município. Esta é a minha filosofia. E não pondo em causa a sustentabilidade financeira do município é não pedir empréstimos, é pagar aquilo que devemos e é fazer investimentos com fundos comunitários. Temos esta prerrogativa até ver, porque também alguns dados já me estão a preocupar, que somos o segundo concelho do Médio-Tejo com o maior rendimento per capita, a seguir o entroncamento, a primeiro entroncamento, segunda Vila Nova Braquinha, o que poderá, eventualmente, esperemos que ainda neste quadro comunitário isto não vai acontecer, mas que nos poderá posicionar num futuro muito breve numa situação território não elegível, ou seja, que é a questão da baixa densidade, como sabe. Mas pronto, vamos os dados, pelo menos para o próximo quadro comunitário, até final da época desta década de 1920, de 2020, a questão não se vai colocar, mas pronto, ainda bem que também os nossos municípios têm rendimentos per capita significativos, o que é bom e que de facto também se depois nota na oferta de cultura e nesta recepção que é feita para as próprias pessoas à questão da cultura e à questão da educação. Falou no embelezamento
como neste momento já uma prioridade do município, uma vez que, como disse, as estruturas estão já concluídas e estão a funcionar. O que é que tem sido feito, ou que vai sendo feito nessa matéria ao nível da Barquinha? Essa é essencialmente uma visão, neste momento, criadas que estão as infraestruturas por parte do município, tem sido um papel relevante dos privados. E vão haver aí algumas surpresas também, ou seja, de facto, eles estão a requalificar o edificado, as pessoas estão a requalificar, as pessoas estão a vir para Vila Nova de Barquinha, as pessoas, no nosso parque escolar, nomeadamente a frequência dos alunos está a crescer, o que é excelente, neste momento com 880 alunos, com 240 no ensino básico, o que é muito bom. É evidente que também tem a ver com a oferta que a gente faz, quer nas atividades de educação, através do excelente relacionamento que temos com o agrupamento de escola, quer também no Centro Integrado de Educação e Ciências, com as ofertas educativas que temos. Temos pessoas que são docentes em Lisboa, nomeadamente em universidades, e escolher Vila Nova de Barquinha para colocar os seus filhos a estudar. O que significa que é muito bom, ou seja, que a oferta em termos de educação é boa. E havendo oferta e havendo, de facto, esta capacidade de valorizar, de embelezar, às vezes basta pequenos pormenores para as pessoas sentirem bem no território, virem trazer os seus filhos à escola, passear ao parque, ou eventualmente também os privados começarem a regenerar e a conservar e a recuperar o seu edificado, o que de facto tem acontecido e que vai acontecer. E dentro em breve, nomeadamente também na zona nobre, na entrada de Vila Nova de Barquinha, também vai surgir algumas novidades, mas tenho que ficar silêncio por agora. A autarquia também já tem tido algumas iniciativas, nomeadamente a questão da requalificação da praça, não é? Sim, repare, mas acho que temos que fazer mais, nomeadamente esta preocupação para as zonas periféricas, como vos disse. De facto, Vila Nova de Barquinha, fazemos a requalificação da praça, também temos ainda em estudo, neste momento em projeto, a requalificação da zona do Pelourinho, e junto à Caixa Geral de Depósitos, e também nomeadamente fazemos a aquisição já de um edificado para demolir, para cedermos ao espaço público essa zona junto da Caixa Geral de Depósitos. E mais tarde gostaríamos também de intervir, nomeadamente a zona da Moita do Norte, nomeadamente a zona mais velha e edificada, no sentido também de algumas intervenções que possam ser feitas e na requalificação da parte urbana que nos compete à gente, no fundo alavancar para que depois os privados possam de facto beneficiar as suas partes urbanas. Tem sido um trabalho que tem sido feito com alguma persistência, com algum trabalho também por parte do urbanismo, com os planos todos devidamente aprovados, com os incentivos que criamos, nomeadamente no âmbito da regeneração urbana, e também com a classificação dos planos de regeneração urbana e das ARUs, a regeneração urbana que dão isenção, nomeadamente de IMI e também de IVA para as pessoas que querem fazer. Tem funcionado bem. Aliás, mesmo à nossa frente estão a nascer duas novas vivendas num edificado completamente degradado e que de facto está a tornar a belezar a vila. Muito se deve também essencialmente à questão, como vos disse, dos privados. Como disse, o público, a autarquia deve proporcionar as condições ideais para que eles investam e eles, por sua vez, objetivamente investam, e como tem sido público e notório, a Vila Nova de Barquinha está a ficar bonita. Outra questão, não há desenvolvimento também sem emprego, obviamente. Todas estas áreas têm tido crescimento, geram emprego, mas do ponto de vista da indústria, Barquinha tem uma zona industrial, como é que... Vamos ter novidades em breve. Eu não queria falar sobre isso. Disse que, aliás, acabamos de assinar um contrato agora com uma entidade canadiana. Não gostaria de falar muito disso. Eu gosto muito de ir para o território ver as coisas. Eu sou muito santo média para crer. Penso que as condições objetivas estão criadas. Temos, nomeadamente, reservados já vários lotes. Dentro em breve teremos novidades sobre esta temática. Mas não queria dizer, nomeadamente a questão do bioparque também está em estudo de impacto ambiental. Ou seja, não é por aí. A gente temos que criar as condições, o autarca tem que criar as condições para que os privados investam. Criar as condições, e para eles não pode haver burocracias. Temos que as criar, a partir daí cabe ele, o risco é dele, a iniciativa é dele. Mas vejo com grande agrado que, de facto, estamos a ter muita procura, o que é bom sinal. O Ninho de Empresas vai ser
um incentivo Sim, importante. vai ser um ninho mesmo no sentido de crescimento, no sentido de coworking, no sentido de... Já temos várias inscrições, ou seja, para a minha surpresa já tenho quase o ninho de empresas preenchido, não é? Pelo menos que as pré-inscrições, objetivamente, depois temos que ser selecionados. Mas pronto, abrimos as pré-inscrições até para vermos o pulsar da próprio meio envolvente. Sabe que Vila Nova de Barquinha, como disse, tem esta centralidade, está perto de tudo, tem uma loja de cidadão, mas me enfrenta ao próprio linho de empresas. Temos tido a preocupação de facto, de colocar à disposição do público todos os meios ideais para que possam desenvolver essa atividade. Depois cabe a eles decidir, porque tendo as condições, as pessoas vêm por si. Tudo cura. Por isso é que temos cá, nomeadamente, artistas de nome internacional, como temos nas nossas galerias, aliás, na antiga escola primária, aproveitado, artistas de renome internacional a criar e a construir, também contente em breve com algumas novidades, nomeadamente no parâmetro nacional, que estão a ser cogitadas ou pensadas, estão a ser formatadas na galeria que não tive o grato prazer de visitar. Uma das preocupações do Presidente da Câmara da Barquinha tem sido, à semelhança de outros autarcas de toda esta região, o Tejo e o estado em que o Tejo continua a encontrar-se. Como é que tem visto este processo num ano em que, de facto, as coisas estão novamente muito mal do ponto de vista dos caudais? Sim, o Presidente da Nova Barquinha, vamos fazer agora o Congresso sobre a questão das alterações climáticas. Não só o Tejo, o problema é mais complexo que o Tejo. Pronto, mas vamos nos focar essencialmente na questão do Tejo. É um problema complexo e um problema da administração da administração central, nomeadamente direito internacional, de negociação da Convenção de Albufeira entre o Estado português e o Estado espanhol, e a não retenção de águas a montante, nomeadamente na zona de Cedilho e também de Alcântara, para que possa de facto alimentar esta bacia, que é uma riqueza, que é o Rio Tejo, onde muita gente sobrevive e valoriza também a própria água, como seja a questão do turismo, como seja a questão da pesca, e temos ainda vários pescadores na nossa região, como seja a questão do próprio castelo, sob pena de qualquer dia deixarmos de ter uma ilha e termos um istmo, da questão da saúde pública. E estamos aqui em causa, nomeadamente a montante, sabendo que existem várias fábricas poluidoras, quer na zona de Vila Velha de Ródão, quer na zona de Constância, que fazem as suas descargas para o leito de um rio cada vez mais saturado e colocando em causa os ecossistemas. De facto, Vila Nova de Barquinha tem a felicidade de ter a sede do Movimento Protejo no nosso concelho. Temos tido homens que de facto têm uma entrega e um denoto inexcedível pelo Tejo. Os autarcas só têm que seguir estes exemplos e têm que, de facto, estar na linha da frente, mesmo que sejam em manifestações, como já aconteceu, para defender o meio ambiente e para defendermos uma causa tão nobre como é o Rio Tejo, na sua plenitude, na sua correria para o mundo, citando Fernando Pessoa. Porque por ele se vai para o mundo. Mas para ele ir para o mundo ele tem que ter água, porque um rio sem água, sem vida, é um rio morto. E essa tem sido uma preocupação nossa e vai continuar a ser, porque os tempos que correm vai haver cada vez mais fenómenos extremos, como seja a questão dos incêndios, como seja a questão das tempestades, como seja a questão das cheias. E é em Vila Nova de Barquinha, por isso este tema da preocupação, aliás, no âmbito do plano estratégico que aprovámos na Comunidade Municipal, somos o primeiro concelho a fazer uma reunião interna de todos os autarcas, aberta ao público de participação, sobre esta nova, que medidas é que as autarquias locais poderão fazer para mitigar a questão das alterações climáticas que se aproximam, nomeadamente uma das questões que é a questão da falta de água e das cheias. O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer? Poderá fazê-lo como dando incentivos, criando a limpeza das bacias das ribeiras, proibindo nomeadamente a edificação em zonas de cheia, ou seja, várias medidas. Este tema que vamos discutir no próximo fim de semana e que de facto também estão convidados a vir ao respectivo debate, que é um tema que vai ser um tema do futuro. O Rio Tejo é um tema do futuro, mas também as alterações climáticas, que depois têm influências também no próprio rio, vai ser um tema de facto recorrente
para o bem dos nossos vindores. Estamos no ano em que também as autarquias foram recebendo da Administração Central competências novas em áreas como a educação e não só. A Barquinha, como é que tem vindo a gerir este processo? Não tem recebido, ou seja, das poucas autarcas não têm recebido competências novas. Não recebemos nenhuma, aliás. Vejo com alguma dificuldade. Mas é um horizonte limitado, digamos assim, uma vez que depois passa a ser, digamos, que obrigatório, entre aspas. Sim, mas repara, como é que se transferem competências sem transferir recursos financeiros? Eu vou dar um exemplo, nomeadamente a saúde. A proposta vem-me, e falando em casos concretos, que eu gosto muito de isto, os juristas têm esta dificuldade, que é a questão dos factos, não é? Como é que eu posso gerir, nomeadamente, eu vou ao diretor da unidade de saúde familiar, digo assim, doutor, isto funciona bem, quantos funcionários, nomeadamente, estamos a falar das centros operacionais, é que precisa para aquilo, diz-me 7, quanto é que a administração central me dá? 1. Estamos conversados, ou seja, não se pode, sob pena de também colocar em crise a própria sustentabilidade financeira do município pequeno, como é o nosso, de aceitar competências sem vir devidamente o devido encaixe financeiro, porque senão estamos aqui a enganar uns aos outros. Ou há, de facto, neste princípio de transferência de competências, recursos financeiros bastantes para satisfazer as necessidades, porque de facto a gente faz melhor. Sou eu que vou ao posto da GNR e coloco a porta, substituo o vidro, substituo a lâmpada, entrego um computador, reparo o computador, porque a administração central está longe. A gente estamos aqui, as pessoas sabem que resolve o problema. O ar-condicionado avariou, a gente vai lá, nós técnicos, e resolve. Mas as solicitações são tantas por parte da Administração Central. No outro dia também estava a rir, porque eu faço parte do Conselho Consultivo dos Tribunais, já também estava a rir, porque, de facto, agora o Ministério da Justiça pede para que as câmaras substituam e possam ir aos tribunais, fazer reparações, conservações. Mas depois a gente, por estar no território, faz. Mas o problema é que qualquer dia a gente já não tem meios financeiros, colocando em crise a nossa própria sustentabilidade, de acudir. Ou seja, então, se fazemos bem, fazemos melhor, pondere-se, faça-se um mapeamento daquilo que é necessário, daquilo que é fundamental e entregue-se dinheiro para fazer. Porque provavelmente, se o Governo é entidade pública, as autarquias locais é entidade pública, todos ganhamos. Ou seja, se transferindo as respectivas verbas e elas sendo ingeridas pelo município, conseguimos, no fundo, duplicar o investimento, porque fazemos melhor. Se fazemos melhor, então o país ganha. É isto. Ora, dar competências objetivamente, sem transferências financeiras, enquanto eu estiver Presidente da Câmara, vai ser muito complicado, porque tenho mau feitio nestas questões, e não é isso. Ou seja, eu acho que é uma questão de sustentabilidade dos próprios municípios. Não podemos, no fundo, aceitar, sem nos começarmos a dizer ai, e aqui neste momento eu estou no ai. Ou seja, haja, de facto, transferências, haja o respectivo componente financeira para gerir essas competências. E fazemos melhor, de certeza. 2020 é um horizonte muito perto nesta matéria. 2021. 2021 é um horizonte muito perto nesta matéria. Mas a gente vamos lutar. Eu não aceitei nenhuma até ver. Quando aceitar, vou negociar. Agora, porque depois tem um argumento, é que depois não me venham pedir, nomeadamente, dados, porque agora controlam tudo, em termos financeiros, a própria DGAL, o Tribunal de Contas, toda a gente controla toda a gente. Depois não venham dizer que quem cá estiver, ou eu, ou outro, o colega que vem a seguir, ou o colega que vem a seguir, olhe, atenção que isto está a derrapar em termos financeiros, porque depois há documentos escritos. Ou seja, a gente não aceitou as competências e não vamos aceitá-las até 2021 se não houver este X. Se de facto se inventariar e quem tiver na negociação... Esse levantamento financeiro não está feito ainda. O município não tem ideia de quanto é que vai precisar. Tenho. Tem ideia dos valores concretos? Na última negociação com o Ministério da Saúde consegui mais 24 mil euros. Agora na próxima logo se verá. Ou seja, isto tem que ser assim, porque senão é muito complicado. Tem que ser dados objetivos. Não estamos aqui para nos enganarmos uns aos outros, estamos aqui para aceitar as competências de bom grado, continuamos a fazer o nosso trabalho de solidariedade com a Administração Central, mas também queremos de facto que os vindores não sejam onerados numa situação que não tem culpa nenhuma. Ou seja, se a gente aceitar as competências e depois vai gastar dinheiro em determinada área, que era para outra área, das competências que a gente tem, e ele não chega, temos que ser racionais. Não é? É esta questão que está aqui em causa, só esta, mais nenhuma. Mas é complexo. Tejo Ambiente é um processo mais fácil neste momento, não?
Sim, eu penso que sim, penso que nasceu bem. Estamos a falar da empresa intermunicipal do Médio Tejo. Penso que fomos empurrados com uma solução deste tipo. Temos que dizer objetivamente isto, e eu gosto de chamar-os depois pelos nomes. Sou beirão, mas vim para o Ribatejo e gosto de ser assim, em estar na política nisto, porque, como sabe muito bem, ou seja, a partir de agora, candidaturas ao POCUR são em sistemas integrados. Num município pequeno como o nosso e noutros municípios, se não houver financiamentos de fundos comunitários, estamos a falar de saneamento básico, abertura de valas e substituição de canalizações. Temos muitas no nosso concelho, por exemplo, que são de seguir ao 25 de abril de 75, não é? Têm que ser substituídos, respectivos. Não temos recursos próprios, estamos a falar, lá voltamos à velha questão do orçamento, não temos recursos próprios para fazer isso, ou seja, só teríamos que ter financiados, com financiamento sempre entre os 80% e 85%, como são estes financiamentos do POCUR. E nesta gestão, numa gestão integrada, numa gestão onde, em termos, nomeadamente, as tarifas, não somos penalizados, aliás, o estudo que foi feito aponta nesse sentido, até com uma pequena redução em termos do valor-preço que os municípios vão pagar. Acho que faz todo o sentido entregar a uma entidade que é municipal, que é uma entidade pública, que gere melhor e que, de facto, permita rentabilizar aquilo que a gente quer, que é ter um bom serviço e as populações também não terem um preço extremamente oneroso sobre um bem fundamental, que é o saneamento e que é a água. Na questão da água, o município prevê aumentos? Não. Ou seja, fica tudo estável do estudo que fizemos. Já estávamos a cobrar dentro da estabilidade, ou seja, não estávamos a financiar o sistema de águas. Pelo contrário, já vínhamos seguindo também recomendações da própria ERSAR, que cada vez mais pressiona os municípios aqui o contribuinte paga o valor efetivo daquele bem e pronto, neste momento vai tudo correr bem e corre tudo bem. Esperemos com a candidatura, nomeadamente do POCUR, disse à zona das Limeiras do saneamento, conseguimos já no próximo ano entrarmos no saneamento das Limeiras, o que só é possível e a bom da verdade seja dita, devido a esta agregação e desta participação do município no Médio Tejo Ambiente. Qual é o grau de cobertura do saneamento básico ao nível do concelho neste momento? Neste momento andaremos muito perto dos 70%, com a questão das limeiras ficaremos muito perto dos 90 entre 90 a 90 e 95%. Um caso, de facto, muito bom em termos dos concelhos da região, não é? Sim, muito bom mesmo. Pronto, não vou dizer que... Como disse, às vezes o que é comparável, o que não é comparável, não é comparável. Não... Porquê? Porque temos, de facto, aquilo que eu dizia há bocadinho, o espaço urbano contínuo, é mais fácil fazer. Claro. Ou seja, para não ferir suscetibilidade no nosso território, vou, por exemplo, para a minha zona, que é a zona de Oleiros, não é? Montes e Vales, ouça, é completamente impossível. Ou seja, num território, nomeadamente para esta cidade, onde a orografia é completamente dispara, não é fácil fazer saneamento básico. Pronto, felizmente temos a nossa zona, uma zona planalto, não é? Ou seja, uma zona muito plana, fácil em termos da própria perfuração, muito à base de areia, muito à base de granitos, o que significa que depois é fácil de implementar este tipo de saneamento. Por isso, às vezes, quando faz as comparações, temos que também analisar em loco aquilo e as regiões e o próprio tecido em termos de orografia, o que é fundamental. Sr. Presidente, vamos terminando, estamos a chegar, de facto, ao fim do nosso tempo. Barquinhas está inserida numa estrutura que é a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O Sr. Presidente tem sido daqueles autarcas que tem procurado ser uma voz que defende, de facto, que as ações devem ser conjuntas da região, que os municípios não devem puxar cada um para o seu lado. Estamos cada vez mais perto dessa realidade? Não. O que é que falta? Não sei, falta uma cultura... Eu digo isto com algum desgosto e vou dar um exemplo concreto. Porque... Eu vou dar o exemplo do Tribunal Administrativo Fiscal do Médio Tejo, ou do Ribatejo. Vamos falar do Ribatejo para a gente não ferir suscetibilidades. Como sabem, esta questão da gente olhar muito para o nosso umbigo continua a ser um vício
tradicionalmente, sei lá, acho que já está na nossa gene, está na nossa... É isso a inveja. Também os lusíadas também falavam na inveja na última estrofe do Luís Vaz de Camões, e acho que a gente também, esta questão de trabalharmos em equipa é muito complicado. Temos feito um trabalho excepcional. Diga-se, nomeadamente em termos de posições comuns, de abertura na comunidade intermunicipal, tem sido excepcional. Aliás, muito se deve também ao Miguel Pombeiro, que tem feito pontos como entrega um novo inestível. De exemplo para outras comunidades, não é? Mas eu quando disse não, nomeadamente as questões que são aquelas questões puras, vou-lhe dar um exemplo para não falar de tanques, porque estava a falar em advogar em causa própria. Vou fugir deste tema. Vou falar no Tribunal Administrativo e Fiscal do Médio Tejo. Como faz parte do Conselho, fomos informados da possibilidade ou não de deslocalização, ou no fundo, do desdobramento do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria passar também para a região do âmbito dos tribunais da comarca de Santarém. Eu abordei essa temática na própria comunidade e disse, atenção, esta questão que se coloca, havia todo um interesse em a gente termos aqui uma atitude concertada em identificar uma localidade para todos lutarmos para que essa questão fosse pertinente e viesse de facto à baila. Ela não aconteceu, ou seja, basta ver, como é público notório, toda a gente quer o Tribunal Administrativo e Fiscal na nossa região, não vou dizer conselhos. Não sei se me faço perceber, ou seja, é esta cultura em que a gente temos que de facto ver o interesse da região, e de facto o Tribunal Administrativo Fiscal é um potencial enorme de riqueza, provavelmente vamos perdê-lo para Santarém. E tínhamos todas as condições de ter, se calhar, uma posição comum, uma posição única. É evidente que tinha que haver cedências de um lado e do outro, para que ele fosse instalado em determinado território. Não me interessa se é na cidade A, se é no Conselho B, se é no Conselho C. Aliás, seria uma excelente medida do programa do Governo de descentralização. Por que não ir para um território de baixa densidade? Ou seja, se querem, de facto, valorizar, criar um Ministério de Descentralização do Interior, se querem, então comecem a dar exemplos. Mas os nossos autarcas, onde estou incluído, quando é nestas decisões, têm muita dificuldade em despirem a camisola do seu conselho e verem o interesse da região. E voltamos à velha questão. A minha esposa trabalha em Tomar, eu trabalho na Barquinha, o meu filho trabalha em Torres Novas, e trabalhamos todos para a região. Por isso, temos que começar a pensar na região e deixamos cada um de pensar em si. É só esta mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela sua disponibilidade. Felicidades. Obrigado.